O primeiro está no Salmo 133. E essa é a terceira mensagem da série Nossa Missão, né? E eu falei aqui sobre o primeiro grande propósito da igreja, que é adorar a Deus. Todos nós nascemos para adorar a Ele. Tudo que Deus criou, criou para o louvor da sua própria glória. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Semana passada eu falei a respeito da salvação, que a tarefa suprema da igreja é salvar aquele que está perdido. Se o sentido de existir, de ser, é adorar, o do fazer, em primeiro lugar, está salvar, proclamar a verdade de Deus para aqueles que ainda não a conhecem, né? Esse foi o grande mandamento de Jesus. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. E hoje nós entramos no terceiro pilar da nossa missão, que é consolidar. Hoje eu quero falar sobre consolidação. E antes da gente ir para os textos, para a Bíblia propriamente dita, eu queria que nós projetássemos aí a nossa missão e que... Dá para apagar aqui, Guilherme? Que a gente pudesse ler juntos aí. Vamos lá todos juntos? Ser uma comunidade cristã de adoradores comprometida com a salvação de vidas pelo Evangelho, que consolida, equipa e envia discípulos de Jesus para serem sal e luz na sociedade. Então, adoradores, comprometida com a salvação e que consolida. Esse é o terceiro pilar da nossa missão. Então, vamos lá para o Salmo 133. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Os Efésios, capítulo de número 2, do verso 19 em diante. Carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19. Efésios 2, 19. Já acharam? Amém? Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Quero falar hoje sobre a bênção da consolidação. Até para quem lê a Bíblia, essa palavra parece novidade, mas não é, né? Ela está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E consolidar significa tornar alguma coisa sólida. Consolidar é você tornar seguro, estável, né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, num osso que se quebrou, que se partiu, e ele vai se calcificar novamente, né? Esse processo de junção
onde se forma um calo ósseo para fortalecer, isso é consolidação. E, biblicamente, há algumas palavrinhas que são sinônimos de consolidar. Por exemplo, edificar, firmar, fortalecer. Todas essas palavras na Bíblia têm uma relação com consolidar. Então, no nosso contexto, consolidar é você cuidar, é você dar atenção àquela pessoa que está chegando agora no Evangelho ou na família da fé. A pessoa teve um encontro com Jesus, alguma coisa mudou na vida dela, e ela precisa agora de acompanhamento, ela precisa de cuidado. Esse cuidado, essa dedicação, se chama consolidação. Mas até onde vai a consolidação? A consolidação vai até onde a pessoa possa caminhar, decidir, escolher com a sua própria cabeça ou caminhar com as suas próprias pernas, dando fruto, ao ponto de reproduzir na vida dela o exemplo que Jesus deixou. É interessante porque a ordem de Jesus não foi só ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Discipular é também consolidar. É você firmar uma pessoa na fé. Agora, na prática, como é que nós podemos nos tornar uma igreja consolidada? Porque nós não podemos pensar em consolidar se nós mesmos não estivermos consolidados na fé. Mas como é que a gente pode se tornar uma comunidade consolidada e, ao mesmo tempo, que consolida outras pessoas? Em primeiro lugar, eu preciso entender que consolidação envolve ligação, envolve intimidade. Para que haja consolidação, eu preciso entrar em ligação no sentido de relacionamento. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí no último texto que nós lemos, Efésios 2, do 19 em diante, porque a gente vai recorrer a esse versículo. Talvez a sua Bíblia tenha um marcador assim como esse. Ó. Você nunca se deu conta de que isso aqui é um marcador. E aí você já deixa marcado esse texto, porque a gente pode passear para um lado, para o outro, e não perder o fio da meada aqui no texto de Efésios 2, a partir do 19. Paulo vai dizer aqui que nós somos membros da família de Deus. E o que é ser família? Eu sei que no tempo que a gente vive é difícil, porque o que a gente mais ouve falar é de desunião na família, né? Mas o projeto de Deus, quando se trata de família, é um projeto de ligação, de relacionamento, de intimidade. Marido, mulher, pai, filho, filho com pai e mãe e vice-versa. Há uma inter-relação aí. E Paulo está dizendo, obviamente, que nós estávamos longe, nós éramos estrangeiros, e agora nos tornamos membros da família de Deus. Esse é o primeiro ponto. Sabe por quê? Porque uma das necessidades mais básicas do ser humano é a necessidade dessa ligação. Ninguém nasceu para ser sozinho. E sabe uma coisa que já está constatada, é que as pessoas que buscam se associar, aquelas que buscam se integrar a outras pessoas, são as pessoas que prosperam, são as pessoas que crescem. Aqueles que se isolam, aqueles que se afastam, os que rejeitam esse princípio, geralmente fracassam, morrem, terminam na solidão, no desamparo. Você vê, por exemplo, em qualquer profissão, você encontra um sujeito que é arrogante,
autossuficiente, ele se sente melhor do que todo mundo, ele se afasta de todo mundo na profissão, certamente essa pessoa está afadada ao fracasso. Porque nós nascemos para a associação. É um fato, inclusive, clinicamente comprovado. Esse exemplo de que desde a infância até a idade adulta, essa relação social vai determinar a saúde do indivíduo. Inicialmente do ponto de vista comportamental, mas inclusive a solidão leva até a psicoses, enfim, a distúrbios da alma, do pensamento. Isso até pode se somatizar numa enfermidade física mesmo. Porque nós nascemos para viver em unidade, em comunhão. E para a consolidação, para a edificação, essa ligação ela é fundamental. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Quer você aceite o que eu estou dizendo, ou não, você nasceu para viver em relacionamentos. E você vai ser tão feliz como quão feliz você for nessas relações interpessoais que você desenvolve. É por isso que o projeto de Deus é um projeto de família. Nós que éramos forasteiros, que estávamos separados, distantes, agora fomos feitos família de Deus. Qualquer posicionamento contrário a isso vai levar o sujeito à rebeldia e à estagnação, à falta de crescimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já assistiram aquele filme O Náufrago, com Tom Hanks? Né? É um filme fantástico. E o Tom Hanks, ele é um executivo, trabalha lá na sua empresa, tal. De repente ele sofre um naufrágio e ele vai parar numa ilha. E ele está lá nessa ilha, sozinho, e do ponto de vista físico, ele consegue, inclusive, algumas ferramentas para sobreviver. Ele encontra água, vê formas de reter água, de guardar água, ele sabe como caçar, ele desenvolve ferramenta para pescar, ele consegue, inclusive, fazer o fogo, mas ele sabe que dificilmente ele poderia passar ileso aquele estado de solidão. E o que é que ele faz? Ele encontra um amigo, né? Quem é o amigo? O Wilson, que é uma bola de vôlei, né? Ele pinta na bola, como se fosse a cara de alguém, né? A mão com olho, boca. E o desenrolar do filme é exatamente esse. São os diálogos de Tom Hanks, que é o Chuck, né? Com essa bola. Porque na solidão, dificilmente ele não iria chegar à loucura. Então ele vai lá, ele conversa com a bola, ele desabafa com a bola, tem hora que ele briga com a bola, né? Chuta a bola no mar, e depois o mar traz de volta o senhor Wilson lá, né? Mas tudo, embora essa ilustração seja engraçada, mas há muito de verdade nisso, né? E isso nos lembra o que o próprio Deus falou lá em Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. No filme, até o senhor Wilson serviu de apoio, de amparo, para que ele pudesse voltar lúcido, né? Ser resgatado lúcido. E por que você acha que comigo e com você seria diferente? Nós fomos criados para essa ligação, para essa intimidade. E consolidação, em primeiro lugar, tem a ver com isso. Você imagina Jesus vindo à Terra, há 2000 anos atrás, se sentindo bambambam, porque ele era, né? Se ele quisesse, eu não preciso de ninguém, eu não devo satisfação a ninguém, né? Eu não estou nem aí para ninguém, eu sou dono do meu nariz, eu sou filho de Deus. Mas não foi isso que ele fez. Ele veio à Terra em humildade,
foi um excelente filho, se relacionou muito bem com seus pais, foi alguém que, para iniciar o seu ministério, dependeu de alguém, digamos, mais experiente do que ele, João Batista. Alguém que pudesse lhe dar, do ponto de vista humano, um certo respaldo. E ele se submeteu a João, inclusive no batismo. Tamanha a importância que ele dava a essas relações interpessoais. E Jesus escolhe 12 homens e caminha com esses 12 homens durante 3 anos, para então chegar ao ponto final onde ele queria, que era morrer por mim e por você. Mas em momento algum Jesus foge dessas relações. Então comigo e com você não pode ser diferente. Eu já disse isso aqui e não me canso de lembrar, sabe? Desconfie quando você vê um cristão sozinho. Ah, você é crente? Sou. De que igreja? Não tenho igreja. Alguma coisa está errada. Pode ir atrás que alguma coisa está faltando. Mas em segundo lugar, consolidação também envolve hospitalidade. Em que sentido? No sentido de que eu e você, para que possamos estar em consolidação e consolidar outras pessoas, precisamos abrir o nosso coração. Vê o que Paulo diz aos Efésios, aí no capítulo 2, no versículo de número 20. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado. Todo o edifício. O problema é que uma das grandes forças do secularismo nosso é o individualismo. Então o sujeito acha que não precisa de ninguém, mas esse corpo aqui, ele está ajustado, ele está sobre Jesus, que é o fundamento, e há um ajustamento entre as partes. Uma coisa é você ter um edifício, outra coisa é você ter uma pilha de tijolos amontoado. Você consegue perceber uma diferença entre uma coisa e outra? O projeto de Deus é de um edifício espiritual. E para isso, cada parte precisa estar ajustado. Então, consolidar envolve hospitalidade, porque eu preciso abrir o meu coração, abrir minha vida. Eu preciso me expor em algum momento. Quem está para consolidar tem que, por exemplo, mostrar a cara e sentar na mesa com seus discípulos. Assim como o discípulo precisa quebrar a barreira e sentar na mesa com o seu discipulador, com essa pessoa que é mais experiente que você, que vai lhe acompanhar nessa caminhada. Vocês estão me entendendo? E o grande problema é que muita gente não consegue abrir a vida para entrar nessa relação de consolidação. Mas isso é sintomático, porque quando a pessoa fecha a vida, quando fecha o coração, é porque no fundo tem alguma coisa que não pode ser vista. Tem alguma coisa que não pode ser revelada. Então o sujeito se isola. Ele se afasta, ou por medo, ou por vergonha. É por isso que 1 João diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Porque eu não tenho o que esconder. Paulo pode ir perfeitamente na minha casa, ver como eu vivo, onde eu moro, como é a minha relação com a minha esposa. Como eu posso ir na casa de um pastor amigo meu que me convida e diz, vem aqui, passa uns dias aqui comigo, né? Porque a gente não tem mistério, não tem o que esconder. Não tenho vergonha do que se vai encontrar. E se de repente você tem essa atitude, essa postura de dizer, não quero conversa com ninguém, eu vou lá, eu canto louvor, ouço a palavra, mas eu não... É hora de você parar e se avaliar, meu irmão.
que é que tem te impedido de estar em ligação com outros irmãos? De entrar nessa comunhão, nessa unidade, ali onde o Senhor libera a sua bênção, Salmo 133, verso 3, o que nós lemos. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Certa vez, Jesus advertiu a Pedro. Deixa eu explicar um pouco o contexto disso aqui. Lucas 22, versos 31 e 32. Deixa eu explicar o contexto disso aqui. Pedro era um sujeito que ele era muito sanguíneo, né? Dentro dos perfis de personalidade, Pedro era chamado, ou seria considerado um sanguíneo colérico. Porque ele é afoito. Ele vai lá e quando vão prender Jesus, é ele quem arranca a orelha do soldado. E quando Jesus está falando, e a gente sabe disso pelo relato, não de Lucas, mas de outros evangelhos, Jesus está falando que ele tem que morrer, que ir para a cruz. Pedro chega ao ponto de dizer, Senhor, eu estou contigo e não abro, nunca te deixarei, eu vou com você até a morte. E Jesus diz, Pedro, baixa a tua bola, que você não é tudo isso não. Eu digo a você que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E aí Pedro reluta, não, nunca, Senhor, tal. Aí Jesus chega e conta para ele, diz para ele essas palavras aqui. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você especificamente Simão, para que a sua fé não desfaleça. Quer dizer, veja como no reino espiritual, Deus trabalha por nós e a gente sequer tem consciência disso, porque Pedro estava alheio a tudo isso. O diabo, assim como se apresentou para Jó, para pedir a cabeça de Jó, ele se apresentou para pedir os discípulos, para que eles fossem peneirados, tratados. E Jesus orou por eles, especificamente por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. E aí Jesus dá essa palavra para Pedro aqui, ó. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que é esse fortaleça? Consolide. Então, Pedro, na verdade, que estava se achando alguma coisa, Jesus ia mostrar para ele que ele, na verdade, não era nada, e a partir dessa fraqueza de Pedro, ou melhor, da consciência da sua fraqueza, é que o poder de Deus iria ser aperfeiçoado nele. E ele seria o instrumento que foi para consolidar a igreja no primeiro século. Entenda que, para que eu seja um instrumento nesse processo de consolidação, eu preciso descer do meu pedestal, meu irmão. Eu que me acho um cristão tão bom, preciso reconhecer que algumas coisas na minha vida devem ser colocadas à parte, de lado, como o orgulho, a autossuficiência, né, o individualismo, essa pretensão que muitas vezes a gente tem de que não precisa de ninguém para crescer, né, eu posso fazer minha trajetória por conta própria. Isso não é verdade. Porque Jesus, por meio do seu Espírito Santo, ele é o principal consolidador que nós temos. E nenhum de nós estaria aqui hoje à noite se nós não tivéssemos o auxílio desse consolidador. Essa é a grande verdade. Em segundo lugar, Deus tem colocado pessoas na nossa vida para nos abençoar nessa caminhada. São consolidadores que também muitas vezes nós nem temos a consciência. Mas é gente que intercede pela vida da gente, que ora pela vida da gente. Hoje, por exemplo, eu tinha marcado uma atividade com
com a Hélida, Rafa, e elas me pediram um favor aqui atrás na salinha das crianças, e eu vim mais cedo para fazer. E, para minha surpresa, eu sabia e tinha esquecido disso, né? Elas decidiram já há um tempo se reunirem antes do culto para orar pelo culto. E hoje eu vim para cá pensando, poxa Deus, eu nem tinha consciência disso, que antes mesmo de eu chegar aqui, já tem gente que o Senhor levantou para estar intercedendo por esse culto, por essa reunião, pela sua vida que está aí hoje, né? Isso é fazer parte de consolidação. O problema é que, de um modo geral, nas igrejas, nas comunidades cristãs, as pessoas estão muito mais preocupadas com a religião do que com os relacionamentos que a Bíblia ordena. Até inconscientemente, meu irmão, esse é um fato. A gente está muito mais preocupado com o formato do culto do que com as nossas relações. Veja, por exemplo, com quantas pessoas você falou desde o momento em que você chegou aqui. Acho que com ninguém. A maioria, inclusive, chegou depois das 6, né? Não dá tempo de falar. Antigamente tinha um problema, quando eu frequentava lá a Batistinha, tinha um problema. Era para começar o culto. Porque os irmãos chegavam cedo e ficavam conversando uns com os outros. Então, para acalmar as pessoas, era um problema. Irmãos, vamos fazer silêncio. Vamos, senta aí, vamos se aquietar. E até arrebanhar todo mundo para começar o culto era uma luta. Hoje não. Hoje senta um aqui, outro ali, outro ali. Aí quando dá 6h30 a igreja está lotada, né? Mas enfim, isso é um tema para uma outra pregação. Mas o problema é que quando a gente traz a nossa expectativa só voltada para a religião, o problema só aumenta. As coisas só pioram. E também é comum a gente encontrar pessoas que se sentem distantes de Deus, se sentem afastadas de Deus. Claro, porque elas não estão ligadas ao corpo. Como é que eu posso estar ligado a Deus se eu não estou ligado ao corpo de Jesus Cristo aqui na terra? Eu preciso estar ligado no corpo. Para eu estar perto do pastor, eu preciso estar junto das ovelhas, porque é onde o pastor certamente vai estar. Amém? E, terceiro lugar, consolidação também envolve responsabilidade. Eu queria que vocês repetissem essa palavra comigo. Consolidação envolve responsabilidade. Abra comigo aí Colossenses 2:19. Paulo vai se queixar, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Desculpe, 19. Colossenses 2, 19. Paulo vai se queixar de um irmão orgulhoso e era um sujeito que ele define aí no verso 18 como sendo alguém que tinha um prazer na falsa humildade. E esse sujeito vinha compartilhar umas visões assim de anjos, né, umas coisas estranhas. E ele diz assim, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhoso, né? Então, um sujeito orgulhoso, um sujeito carnal. Aí olha o que ele diz no versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Essa foi a promessa que Jesus deu para a igreja. Eu edificarei a minha igreja.
crescimento pessoal, meu irmão, em se tratando de reino de Deus, de igreja, só é possível se eu estou em ligação, é o que Paulo está dizendo. Ligado à cabeça, obviamente, mas todo o corpo unido. Não é isso que está dizendo aí? Todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Só existe uma forma de eu efetuar o meu crescimento espiritual. É estando ligado ao corpo. Porque o crescimento, eu já falei sobre isso aqui, inclusive. Quem faz, quem processa, é Ele. Então, fora do corpo, não adianta eu querer me consagrar. Eu vou fazer agora, eu vou esquecer de todo mundo e eu vou planejar aqui um grande ministério, um ministério internacional, global das galáxias. Não vai dar em nada, meu irmão. Não vai dar em nada. Você pode até enganar uma multidão, mas isso não tem nenhuma relação com a proposta de Jesus para o crescimento do indivíduo. Eu e você crescemos naturalmente, como diz Paulo, efetuamos o crescimento, mas um crescimento que é dado por Deus. Então, consolidação envolve responsabilidade, porque eu preciso ter a consciência de que a decisão de me relacionar é minha. Não é de ninguém. Não adianta você chegar e dizer, eu não gosto daquela igreja, porque quando eu chego lá, ninguém fala comigo. Não adianta você vir com não, porque eu não gosto de ir lá, porque o povo é tudo besta. Você só quer ser importante. Não importa, você não é obrigado a crescer aqui. Há igrejas aí para tudo que é gosto, né? Você gosta de rock, tem igreja que adora com rock. Você gosta de reggae, tem a igreja que adora com reggae. Você gosta de brega, tem igreja que adora com brega. Você gosta de o que for, meu irmão, você vai encontrar expressões dessa multiforme graça e sabedoria de Deus espalhado pela face da terra. O que você não vai ter é desculpa para dizer que não fazia parte do corpo porque ninguém gostava de você. Porque isso é mentira. Isso é coisa que o inimigo está colocando no seu coração para que você seja roubado da comunhão e do processo de crescimento que Deus tem para a sua vida. Porque só existe crescimento estando ligado ao corpo e a responsabilidade disso é minha e sua. Eu é que decido caminhar em bons relacionamentos. Se a incompreensão é um problema, então eu quero ser um ponto de facilitação. Eu quero ser a solução para esse problema. Eu vou, romper barreiras, eu vou vencer minha timidez. Porque eu sei que às vezes é difícil. Eu mesmo, você me vê assim falando aqui hoje à noite, mas quem me conhece na intimidade sabe que a primeira vez que eu encontro alguém, pessoalmente, eu fico murcho. Né? Eu fico na minha, eu não gosto, não sou essa pessoa expansiva, depois que eu conheço, não, aí eu brinco, tiro onda, lá vai. Mas antes de conhecer, eu sou tímido, eu sou acanhado. Douglas, meu Deus, quero perguntar a hora para Douglas, ele já está ganhando o cara para Jesus, né? Porque é um jeito de ser. Mas eu não vou permitir que a minha timidez me impeça de construir bons relacionamentos. Às vezes eu tenho que dar o primeiro passo. Eu entrei na igreja, Vanessa nem falou comigo, só porque está namorando agora, né? Nem falou comigo. Meu irmão, vá lá e fale com ela. Dê o primeiro passo e diga, irmã, tudo bom? Como é que vai? Pronto, resolveu o problema. Então você vê que às vezes algumas sementinhas bestas nos impedem, nos roubam o crescimento, e a gente sabe de onde é que vem isso. Paulo também, veja aí Gálatas 4, versículo 19. Porque para mim, essa expressão aqui é de arrepiar o cabelo, meu irmão. Se prepare. Gálatas 4, verso 19.
Já acharam? Veja o coração de Paulo em relação à consolidação, como é que era. Preste atenção. Gálatas 4, verso 19. Ele diz: meus filhos, em primeiro lugar, se nós somos uma família de Deus, Paulo já está chamando aquela igreja de filhos. Ele diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Ele não se coloca no lugar de pai, não. Ele se coloca no lugar de mãe. Uma mãezona. E ele diz de novo, por quê? Para mim é porque tamanha a dificuldade daqueles irmãos entenderem a proposta do Evangelho, né? Mas ele diz de novo, eu me sinto como estando em dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Veja o coração desse homem. Veja qual era a preocupação dele. Ele se angustiava, porque o que ele queria é que os irmãos reproduzissem o exemplo de Jesus, a fala de Jesus, as atitudes de Jesus, as relações de Jesus, o caminhar de Jesus, enfim, até que o caráter de Cristo seja formado em vocês. Isso é o quê? Consolidação. Essa é a nossa responsabilidade, meu irmão. Enquanto o mundo diz assim, a minha vida não diz respeito a ninguém, eu não devo nada a ninguém, eu não devo satisfação a ninguém, no reino de Deus é a minha vida diz respeito à sua, quanto a sua diz respeito à minha. Eu me importo com você, o que acontece com você, acontece comigo também. Foi Jesus quem nos ensinou esse exemplo. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Dê um pulinho aí de novo, eu já estou concluindo, em Colossenses novamente, capítulo 1, versos 28 e 29. Colossenses 1, versos 28 e 29. Está falando de Jesus, obviamente, mas ele diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha o peso. Quando ele fala homem, obviamente ele está falando de pessoa, de gente. Quer dizer, um caráter aperfeiçoado. É você caminhar para se tornar alguém melhor, do ponto de vista bíblico. Não é aparentemente melhor, é de fato melhor, perfeito. Verso 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Aí você pode dizer, mas, espera aí, pastor, porque eu estou chegando agora, né? Eu não tenho muita noção do que o senhor está dizendo, e quer dizer que eu já tenho essa responsabilidade? Não. Cada coisa no seu tempo. Se uma coisa nós temos de responsabilidade é nos expor a essa ligação, a essa comunhão. Os que estão chegando agora, obviamente, precisam de tempo para crescer, para se fortalecer, para conhecer, enfim. Eu, por exemplo, bati a cabeça algumas vezes, porque eu comecei coisas que Deus ou melhor, que não estavam no plano de Deus para a minha vida, do ponto de vista ministerial, né? Eu me converti e logo quis fazer coisas para Deus, e aí, na cara, na coragem, fui lá, algumas coisas aconteceram, mas antes da gente ter essa ansiedade, isso também era fruto de onde eu vinha, né, da personalidade, eu preciso parar, saber qual é o plano de Deus para mim, o que é que Deus espera de mim em sua palavra, o que é os irmãos mais experientes que eu têm para me passar a respeito da fé. Isso é básico. Isso, inclusive, nos poupa um tempo gigante. Às vezes a gente caminha numa direção certo de que era aquilo, sinceramente,
em busca daquilo, quando na verdade a gente vai ver que não era nada daquilo. Então, quem está chegando precisa realmente receber, ouvir, conhecer, avaliar, questionar, não tem problema nenhum em relação a isso. Poxa, pastor, vem cá, encontrei um versículo aqui, eu, sinceramente, não estou entendendo, não concordo, me explique. Né? A gente vai sentar, vai conversar, mas cada coisa no seu lugar. Até Jesus passar a bola para os 12 discípulos, ele precisou não apenas ir aos céus. Ele disse, olha, eu estou subindo, mas esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a partir daí vocês vão ser minhas testemunhas. E o que é que a gente encontra os irmãos fazendo em Atos 2? Todos eles reunidos, orando, esperando a promessa do Pai. Do mesmo jeito é com a nossa vida. Né? Mas esse tempo vai chegar. E os que são mais antigos, mais velhos, precisam se habilitar para serem bons consolidadores. Investir tempo, investir conhecimento, compartilhar a vida mesmo. Essa é a proposta. Paulo diz, nós proclamamos, ensinamos com sabedoria, com o propósito de apresentar cada homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, luto, mas conforme a força que atua em mim, uma força que vem dele, né? Que atua poderosamente em mim, diz Paulo. Então, para concluir, em todo o ministério de Jesus, nós vamos ver o mestre andando junto com seus discípulos, ensinando, formando caráter, dando exemplo, que é mais importante do que o próprio discurso, né? Não em se tratando de Jesus, porque Jesus era absolutamente coerente com o que ele falava. Né? A prática de Jesus não destoava em nada com o que ele dizia. Mas hoje em dia, às vezes a gente diz uma coisa e vive outra. Mas Jesus viveu assim, comissionando, reproduzindo vida, até que os seus discípulos tivessem aptos a dar fruto. Ele os amou, investiu na vida deles. Diz lá no Evangelho de João que, tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. E esse é o compromisso que nós precisamos ter. É por isso que a nossa igreja, ela tem a rede de grupos. Porque não dá para se ter consolidação num culto como esse, por exemplo, numa quinta-feira à noite. Claro que a gente está ouvindo a palavra, a gente está sendo edificado, há uma certa comunhão, mas é no grupo onde a gente entra em ligação realmente, gente. Essa estratégia é algo que vem do coração de Deus. Por que você acha que Jesus andou com esses 12? Porque ele sabia que precisava dessa ligação. E a gente precisa ter o nosso grupo de irmãos com quem a gente pode abrir o coração, onde a gente pode ser treinado, onde a gente, num futuro breve, para alguns, vai ser enviado para estar abrindo novos grupos e inserindo outras pessoas nessa família, que é algo tão maravilhoso. Agora mesmo, essa semana, a gente está começando um grupo em Natal. Já pensou? Que coisa é isso? Coisa dessa? A Sal e Luz agora é interestadual. Né? Vamos começar um pequeno grupo em Natal. Está aqui Danilo e Isabel, membros dessa igreja, já foram diáconos aqui. Telton está lá, morando em Natal agora. Márcio, que é um irmão lá da Zona Sul, morando em Natal. Neto e Cibele. E eu tenho certeza que desse grupo, né, vai sair consolidação, edificação, crescimento. Esse é um processo natural. Esse é um processo natural. Então, você, meu irmão, às vezes se queixa porque está desorientado, porque os problemas só se avolumam, porque se sente solitário, porque ninguém te ouve. Meu irmão, procure um grupo. Procure um líder de grupo que possa lhe discipular, que possa acompanhar a sua vida.
Não existe outra solução, não há outra saída, porque esse foi o projeto de Deus desde o início. Nós vamos nos reunir no grande pátio do templo? Vamos. Mas precisamos nos reunir nas casas especialmente. Nos lares, né, seu Paulo? Tomar um cafezinho com torrada. Orar uns pelos outros, compartilhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Enfim, abra aí em 2 Pedro, e a gente encerra com esse versículo, capítulo 1, versos 10 e 11. 2 Pedro 1, versos 10 e 11. Pedro está dizendo: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a recomendação dele? Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Qual é o nosso grande chamado e eleição? Família de Deus. Então, consolidação, a consolidação autêntica envolve isso: discipulado, relacionamento e, acima de tudo, intimidade, hospitalidade e responsabilidade. Amém? Consolidação envolve intimidade, hospitalidade e responsabilidade. Vamos repetir? Intimidade, hospitalidade e responsabilidade. Olha para o teu vizinho e diz assim para ele: a minha vida diz respeito a você, meu irmão. Porque você é importante para mim. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.